A intenção dele, através do teu filho que morreu naquela cruz, é se manifestar a nós. E quando Deus se começa a manifestar a nós, ele se manifesta de formas distintas no mesmo lugar, de formas diferentes, em vidas totalmente diferentes, em pensamentos totalmente diferentes. E quando eu buscava uma palavra, na madrugada mesmo, quando eu recebi a incumbência de trazer a palavra do Senhor, abra a tua Bíblia no livro de Daniel. Aleluia. Amado, durante esses últimos 2, 3 anos, tem se falado muito de uma nova geração. As imersões que a gente foi, falou muito sobre isso. O dia que o Géser esteve aqui, ele falou muito sobre isso. Ele falou de usar muito a juventude. E acho que todos nós somos jovens, amém? E Deus tem falado muito que nos últimos dias Ele vai fazer grandes coisas, que nesses próximos anos Ele vai usar a tua igreja. A gente tem visto e ouvido isso grandemente da boca dos profetas. E quando a gente começa a ouvir esse tipo de coisa, a gente começa a ficar meio assim, abalado. Porque quando Deus se manifesta a nós que Ele vai nos usar, que Ele vai usar a tua igreja, Deus, quando Ele começa a se manifestar que Ele vai te usar, que Ele vai me usar, não tem como nós servirmos a dois deuses. Não tem como você servir ao mundo e servir a Deus. E quando eu buscava uma palavra, e pela vigília que teve essa madrugada, Deus me levou a palavra de Abacuque. Você está com a tua Bíblia aberta em Daniel, deixa aberto em Daniel. Até esses dias na academia, eu falei para as pessoas que estavam comigo naquela segunda-feira, que quando você lê o livro de Abacuque, você fica meio abalado, porque você vê Abacuque trazendo a sua oração, porque o livro de Abacuque nada mais é, são 3 capítulos que ele faz uma oração desesperada. Ele faz uma oração chamando Deus de todas as formas. Abacuque ele chama a presença de Deus, e no capítulo 3 ele faz um pedido a Deus que você conhece e que eu conheço. No capítulo 3 de Abacuque, não precisa abrir, fique com Daniel aberto, diz assim: eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, fazei que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque via toda a podridão do povo de Israel daquela época, e ele clamava, dizendo: Senhor, no decorrer dos anos, aviva a tua obra. E ele começa a fazer um pedido, ele fala assim: Senhor, todos conhecem a tua fama, todos sabem do propósito que o Senhor tem. Isso, Velho Testamento, amados, um pouco antes de Jesus, 300, 400, 450 anos antes de Jesus vir, o profeta já começava a declarar aquela agonia que ele tinha de dizer a Deus, falar: Senhor, começa a avivar a tua obra, começa a avivar a tua igreja. Na época nem igreja existia, amado. E Abacuque já orava: Senhor, começa a avivar, começa a avivar. E quando você lê todo o capítulo de Abacuque, você vai ver o desespero da alma de Abacuque em clamar isso a Deus. Abacuque, não sei se você sabe disso ou não, mas ele foi um dos homens mais duros com o povo de Israel que teve. Ele tinha uma palavra pesada, ele tinha uma palavra dura, irmãos, ele não tinha misericórdia, o que ele tinha que falar, ele falava, ele repreendia, assim seguia. São 3 capítulos apenas. Mas quando você começa a se aprofundar no livro, ele se resume, para mim, o pastor Renato, ele se resume no versículo 2: eu ouvi, Deus, a tua fama, eu sei quem tu és, eu vi o que tu fez. E ele clama, ele começa a clamar, ele diz: eu temi. Aviva, Deus, a tua obra no fim dos dias. Porque ele sabia, amados, que se não viesse um avivamento, a igreja morreria. Ele sabia que se não viesse um avivamento, tudo aquilo que Deus tinha feito se acabaria. E daí, quando eu peguei essa palavra, eu fui para Daniel. Fui para Daniel e comecei a estudar um pouquinho a palavra de Daniel. Comecei a buscar um pouquinho a palavra de Daniel, porque Daniel é uma outra história que mexe um pouquinho com o coração da gente. E depois da vigília dessa madrugada, quando eu ia embora, eu meditava e falava: Senhor, mas depois de tudo isso que a gente viu,
Depois de tudo isso que a gente viu, que a gente ouviu e que a gente viveu, porque quem estava lá sabe, a glória de Deus desceu naquele lugar, Deus se manifestou fortemente naquele lugar, e muitos lá, creio que foram batizados com o Espírito Santo, muitos foram curados, muitos foram transformados nesta madrugada. Portanto, amados, não falte quando tiver, porque agora quando teremos outra? Quando assim Deus permitir. E depois de toda esta madrugada, de todo aquele clamor, depois de todos aqueles testemunhos, eu meditava, Deus colocou Abacuque no meu coração, só que Deus levou a que eu meditasse em Daniel capítulo 5, abra comigo lá. Daniel capítulo 5, versículo 24, diz assim: então dele foi enviado aquela parte da mão que traçou o escrito. Esta, pois, é a escrita que foi traçada: Mene, Mene, Tekel, Ufarzim. Diga para quem está do teu lado: Mene, Mene, Tekel, Ufarzim. Agora você olha bem no olho dele e diz assim: misericórdia. Amados, é uma palavra muito pesada. Era um rei que precisava de interpretação de um sonho, e ele lembra de Daniel. Daniel já tinha sido usado pelo pai para interpretar sonhos também. Nabucodonosor precisava de alguém que tinha entendimento para poder saber o que Deus estava falando. E Deus avisa Nabucodonosor e fala assim: toma cuidado que eu vou te fazer virar animal, cidadão, se você não entrar na linha e fazer aquilo que eu quero. E Daniel, usado por Deus, começa a fazer isso. Passa-se um pouco de tempo, acontece toda a história. Daqui a pouco vem o filho desse homem, tem um sonho. Uma mão aparece escrevendo na parede, e ela escreve: Mene, Mene, Tekel, Ufarzim. Que quer dizer, acompanha comigo aí, versículo 26. Esta é a interpretação daquilo: Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Diga para quem está do teu lado: contou Deus a tua vida e a acabou. E ele continua dizendo assim: Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Diga para quem está do teu lado: Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Versículo 28. Perez, dividido está o teu reino e entregue aos medos e persas. Diga para quem está do teu lado: Perez, dividido está o reino e entregue aos medo-persas. Amada, essa passagem bíblica na história natural, na escola, se você não se lembra, eu vou te recordar. O povo persa foi um dos maiores povos da época, e eles usam a própria Bíblia como contexto histórico para poder declarar para você e para mim que o povo persa na época era gigante. Eles invadem toda a terra de Israel, tomam posse, matam todo mundo e tomam posse de tudo aquilo que estava lá. E quando você vê este rei buscando interpretação, porque passa alguns dias, ele estava numa festa. Nabucodonosor invade Jerusalém, rouba tudo que tem lá, rouba ouro, rouba os filhos, mata um monte de gente, só que ele comete um pecado mortal. Ele invade a casa de Deus, que na época era o templo. Ele rouba todas as coisas que tinham no Santo dos Santos, as taças de ouro, as pias, tudo que tinha de ouro, tudo que tinha valor, ele rouba e leva embora para a Babilônia. E neste dia que a mão aparece escrevendo na parede, um pouquinho antes, o rei Belzazar fala assim: pega as taças que nós trouxemos de Jerusalém e vamos tomar vinho nela. Eles pegam as taças, pegam todos os utensílios que eles roubaram e começam a fazer uma grande festa, uma orgia com as coisas de Deus. E no mesmo momento que eles estão fazendo a orgia, aparece uma mão escrevendo na parede. Escreve isso que a gente acabou de ler: Tekel, pesado foste sobre a balança e foste achado em falta. Perez, dividido está o teu reino e entregue aos medo-persas. Amados, algumas horas depois desta festa, Babilônia é invadida, todo aquele povo é destruído, e Deus faz justiça naquele lugar. E é interessante porque quem trouxe a revelação do sonho foi Daniel. Foi Daniel quem Deus usou para trazer a revelação deste sonho. Só que daí você começa a buscar em Deus as palavras que estão sendo lançadas nesses últimos dias. E nós estamos vivendo um momento de multiplicação. Diga para quem está do teu lado: nós vivemos um momento de multiplicação. A multiplicação que está sendo lançada sobre a tua vida e a minha vida é em todas as áreas.
Nós temos na mente às vezes a questão de que a multiplicação é números, nós temos na mente às vezes, até porque o próprio nome fala, né, multiplicação, então nós achamos que tudo irá multiplicar. A igreja vai multiplicar de tamanho. Você crê nisso? Os obreiros vão multiplicar de tamanho. O espaço que Deus nos dá multiplicará de tamanho. A igreja que Deus nos deu para construir é muito maior do que isso. Tudo se multiplica. Só que essa multiplicação, ela vem em felicidade também. Haverá multiplicação de felicidade na tua vida. Haverá multiplicação de salvação na sua casa. Haverá multiplicação no teu trabalho. Haverá multiplicação sobre a vida dos teus filhos. Haverá multiplicação sobre tudo aquilo que você colocar a mão. Haverá multiplicação sobre todo lugar que você pisar. Haverá multiplicação dos sonhos que um dia Deus te deu e ainda não aconteceram, mas ao chegar o tempo os sonhos vão acontecer. Haverá multiplicação de todos aqueles que estão encarcerados. Mas nesta noite eu te declaro, conforme diz a palavra de Deus, as cadeias irão tremer, as algemas irão se soltar, tudo aquilo que te prende vai deixar de existir, porque há multiplicação sobre a nossa vida. E quando eu começo a ler o livro de Daniel, e a gente começa a ler tudo isso, o teu reino está dividido, a gente começa a tremer. Mas eu não quero me prender a essas palavras tekel, perez, eu não quero me prender a elas. Eu quero me prender apenas a uma coisa que Deus me trouxe durante esta noite. E esta questão que Deus tem trazido, e foi muito dito nesses últimos dias, principalmente este ano, no passado, tem sido muito afirmada esta questão, que o poder de Deus viria sobre nós de forma tal, que Ele viria para nos transformar. O poder de Deus, Ele viria para nos fazer nunca mais termos a mesma vida que nós tínhamos. O poder de Deus, Ele viria sobre nós, para que se cumprisse a promessa que foi dada a Josué. Amados, isso nunca saiu do meu coração. Aonde eu colocar a minha mão, a bênção de Deus estará naquele lugar. E nessa madrugada Deus me trouxe Abacuque para reviver. Senhor, aviva a tua casa no fim dos dias. E por que eu estou falando de Daniel? Porque nós somos uma geração que não nos dobramos para Baal, amados. Você não se dobra para Baal. Você é um povo que foi escolhido por Deus para ser nação santa, povo eleito, gerado por Deus. Você foi um povo que foi chamado, que mesmo com todas as suas dificuldades, você foi um povo que foi chamado, mesmo com todos os seus problemas, mesmo com toda a intriga que roda a tua vida, mesmo com todo o caráter que você pode ter um pouco melhor ou um pouco pior, mas você foi quem Deus escolheu para ser o Daniel desta geração. Nós somos o Daniel dessa geração, amados. Daniel era profeta. Daniel recebia sonhos. Daniel interpretava sonhos. Daniel era o cara que Deus olhou para ele e escolheu. E a Bíblia não fala muito sobre a vida dele, não fala sobre pai, não fala sobre mãe. Daniel chamou à vista os olhos do rei, pela forma física que ele tinha. E o rei começou a perceber que ele era um cara diferente. Nesses últimos dias, quando a gente lê o livro de Abacuque, Senhor, aviva a tua obra no fim dos dias. Deus tem procurado Daniel para poder profetizar. Deus tem procurado Daniel para revelar sonhos. Deus tem procurado verdadeiros Daniéis para trazer à existência aquilo que não existe. O que não existe na tua casa? Você é o Daniel de Deus, amado. Você é o Ezequiel de Deus, irmão. Você é o Jeremias de Deus nesta noite. Deus não vai levantar outro, Deus levantou você. Deus não vai levantar Paulo, não vai levantar Pedro, não vai levantar João. Já levantou esses homens, irmãos. Deus hoje chama você. Você é o desbravador na tua casa e na tua família. Você é a ponta que vai gerar multiplicação em toda a tua casa. Foi você que Deus olhou e falou: é Ele que eu quero. Não é outro, não é aquele, mas é você. Deus olha para nós e nos escolhe.
Deus não está olhando para você pela tua capacidade profissional. Deus não está olhando você pela tua capacidade intelectual, muito menos por aquilo que você sabe falar ou deixar de falar. Mas Deus olhou você porque um dia Ele te amou naquela cruz, morreu naquela cruz por você, e Ele sabe que toda a capacidade não é tua, mas é dele. O que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. O dia que foi falado sobre família nesse lugar, amados, é uma coisa que a gente começa a buscar dia após dia, e a gente começa a ver. A igreja, quando ela se forma em Atos dos Apóstolos, uma coisa fantástica que a gente começa a ver no começo da igreja, era o empenho que aquele povo tinha, era a vontade que aquele povo tinha, para poder divulgar o Evangelho de Cristo onde eles estivessem. Só que eu tenho um recado para te dar. Muitos podem perder a própria vida por esse Evangelho. Eu não sei se você está disposto a perder a tua própria vida por esse Evangelho. Então, pastor Renato, como assim perder a própria vida? Porque o livro de Coríntios fala isso, que muitos terão que perder a própria vida para que Cristo viva em você, e as pessoas não vejam mais você, mas vejam Cristo em você. E eu espero que você esteja disposto nesta noite a deixar o Espírito Santo tomar posse da sua vida e saber que Deus é com você. Abra a tua Bíblia, gostaria de ler apenas mais um versículo, são 2 versículos apenas. Aleluia. Atos dos Apóstolos. Eu li esse versículo esses dias atrás. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 46, apenas o começo. Diz assim: e perseverando unânimes. Diga para quem está do teu lado: você está disposto? Pergunta forte para ele: você está disposto a caminhar comigo? Porque aqui ele diz, amado, e todos estavam dispostos, todos estavam unânimes, ou seja, com o mesmo foco, a perseverar todos os dias. Todos os dias. E a igreja começou dessa forma, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão, na casa comiam com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava no Senhor os que iam sendo salvos. Sabe quando vai haver multiplicação, irmão? Quando nós estivermos unânimes, no mesmo entendimento, no mesmo foco, no mesmo caminho. Por isso que muitas famílias não são salvas, porque nem marido e mulher se entendem, irmão. Não vai ser salvo. Se não tiver a mesma mente, não entender as mesmas coisas, como diz aqui, e perseveravam. Hoje Deus busca as pessoas que são perseverantes, que não desistem, amados, que não param. Hoje as pessoas param, irmãos. A pessoa começa a estudar línguas, passa 6 meses, não gostei. Aí começa a fazer engenharia, nunca gostou de matemática, não vai fazer engenharia. Aí passa 2 meses, não consigo fazer conta. Aí passa mais 3 meses, começa a estudar, sei lá, irmãos, não tem foco, não sabe para onde vai. Aí a gente fica dizendo assim: Deus, por que a gente não prospera? Não prospera, irmão. Não persevera. Deus tem buscado nessa noite pessoas perseverantes. Nós falávamos esses dias sobre santidade. Como é difícil falar sobre santidade, irmãos. Porque santidade é algo que você não mede, irmão. Você não vê santidade. E santidade é uma perseverança. Santidade é dia após dia, dia após dia, dia após dia. Você vai dia após dia se tornando e buscando santidade, dia após dia. Deus tem buscado nesses últimos dias pessoas dispostas a entregar a sua própria vida à morte, para que a tua família seja salva. Quando a gente fala de morte, todo mundo diz pensando: nossa, mas eu vou ser enviado para a África. Se quiser, irmão, procura o pastor e o apóstolo, com certeza que ele vai mandar você para lá. Mas quando a gente fala de morte, irmão, não é morte física, é morte física para você mesmo, para que Cristo reine em você, e aonde você estiver, você resplandece a glória de Deus naquele lugar. Você resplandece a glória de Deus no teu casamento, você resplandece a glória de Deus com os teus filhos, você resplandece a glória de Deus no teu trabalho, você resplandece a glória de Deus andando na rua. A glória de Deus é resplandecente.
Aí você vê Atos dos Apóstolos, Pedro quando passava as pessoas ficavam desesperadas, não tinha como chegar perto dele. Não, vamos pegar o doente, o enfermo e vamos deixar no cantinho. Se a sombra de Pedro passar, cura. Hoje Deus busca as pessoas, hoje Deus está buscando pessoas que estão com o coração voltado, unânimes, em um único sentido, que é glorificar, exaltar, magnificar, engrandecer e santificar o nome do Deus que nós servimos. Nós vamos ter vitória, irmãos, quando nós formos unânimes, no mesmo pensamento, no mesmo andar, no mesmo caminhar. E isso quando a gente fala, você pode estar pensando assim, mas o pastor Renato está falando da igreja. Estou falando da sua vida, amado. Estou falando da sua casa, irmão. Estou falando dos teus filhos. Estou falando de você sentar na mesa com os teus filhos. Estou falando de unânime quando vai no cinema todo mundo, cada um quer ir para uma sala. Incrível, impressionante isso. Se for no cinema que tem 15 salas, dá briga, irmão. Porque não consegue chegar no senso de que esse filme assiste. O povo hoje não pensa a mesma coisa mais. O mundo aí fora tem colocado na tua mente e na minha mente a seguinte coisa: você tem que ser diferente. O seu pensamento tem que ser livre. Você tem que pensar aquilo que você... eu acho isso. Irmãos, a Bíblia não tem achismo. A Bíblia não tem isso. Casa sem sacerdote é casa destruída, irmão. Casa sem sacerdote é casa destruída. Abra a tua Bíblia comigo. Quero ler o último. Agora é o último versículo que você vai acompanhar comigo. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Marcos. Capítulo 16. Versículo 1 diz assim: ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo, e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. E entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido de alvo manto, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui, eis o lugar aonde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de medo e assombro, e não disseram nada a ninguém, porque temiam. Ora, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente Maria Madalena, a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Foi ela anunciá-lo aos que haviam andado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por elas, não o creram. Depois disso manifestou-se sob outra forma, e 2 deles que iam de caminho para o campo, os quais foram anunciá-los aos outros, mas nem a esses deram crédito. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que tinham visto já ressurgido. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Jesus nos deu uma ordem, ele ressurge. As mulheres que viram ele começa a aparecer para algumas pessoas, ninguém acredita. Ele aparece para os 11, e pelo que diz a palavra de Deus, ele já aparece aqui meio irado, porque mesmo aparecendo fisicamente para as pessoas não acreditavam. E aqui ele dá uma ordem às pessoas:
Disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele continua dizendo: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Você crê nesta noite? Levanta a tua mão direita e diga comigo: eu creio que tudo aquilo que o Senhor Jesus fez naquela cruz e me deu nesta noite há de acontecer sobre a minha vida. Aonde eu pôr as minhas mãos, aonde eu disser o teu nome, haverá de acontecer, em nome de Jesus. Ele nos deu uma promessa. Ele deu uma promessa para você e para mim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Qual que é o teu trabalho e o meu? Pregar o evangelho. E nos dias de hoje ele procura Daniel para poder fazer isso. Ele procura uma geração que está disposta, irmãos, a poder pregar esta palavra, a ir a todos os lugares. Os lugares que ele fala aqui para os discípulos era para todos os lugares do mundo. Como esse é o trabalho da igreja. Mas o ide que Deus manda para você nesta noite é: vá na tua casa e pregue o evangelho de Deus para as pessoas da tua casa. Aquele que crer e for batizado será salvo. Nós queremos multiplicação, nós temos que pregar. E a palavra de Deus continua dizendo para você e para mim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não compete a você ou a mim se ele vai crer ou não. Nos últimos dias Deus tem buscado Daniel. E eu espero que você esteja nesta noite querendo ser um Daniel. Daniel perdeu tudo. E ele foi perante o rei para revelar um sonho. Deus há de abrir a tua mente nesta noite. E eu creio na promessa que está escrita aqui: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Os sinais vão acompanhar. Porque nós irmos para a vigília, irmãos, é fantástico. Recebermos o poder de Deus naquele lugar é maravilhoso. Pular e dançar naquele lugar, então, é muito melhor. Agora eu pergunto: o que você vai fazer com tudo aquilo, irmão? Não, pastor Renato, eu me revesti. Do quê? Não, para poder enfrentar o diabo. Para quê? Deus está te preparando para algo muito maior. Deus está preparando a sua igreja para uma multiplicação conforme tem sido pregado nesses últimos dias. Se nós vivemos debaixo de uma unção que declara que é a década da urgência, você está no meio desta década da urgência. E você está sendo chamado para esta urgência. Por isso que eu fiz questão de ler Daniel. Volta comigo lá, irmão. Volta comigo lá. É bom a gente ler, porque senão você vai falar que é a palavra minha e eu não estou dividindo nada. Daniel capítulo 5, versículo 26. Esta é a interpretação daquilo. Mené contou Deus o teu reino e o acabou. Cuidado, irmãos. É momento da igreja começar a ter cuidado, porque quando nós falamos de multiplicação, nós achamos que tudo será bênção, e com certeza será bênção. Só que Deus está nos chamando a você e chamando a mim. Deus está levantando profetas, irmãos. Deus está levantando profetas. Deus está olhando dos céus e falando: a quem eu vou pôr a mão para ser profeta? Não, pastor Renato, não é nessa igreja, é na igreja do outro lado. Deus está olhando para a comunidade, família. Eu creio que Deus olha e fala assim: nossa, eu vou multiplicar aquele lugar, vai ser uma bênção. Nossa, vai ter 1000 pessoas lá. Até o final do ano vai ter 1000, vai ter 5000, vai ter 3000, vai ter 2000, vai ter... Mas hoje já tem 300, você imagine mais 100 aqui dentro, são 400. Deus precisa de profetas, Deus precisa de atalaia, irmão. E você está achando que Deus vai procurar profeta e atalaia aonde? É você que Deus está procurando. É você. É desse meio que está aqui que Deus levanta profeta, irmão. É do meio desse lugar que Deus levanta mestre. É do meio desse lugar que Deus levanta pastor. É do meio desse lugar que Deus levanta apóstolo. Está assustado por quê, amado? É desse lugar que Deus vai levantar levitas. É desse lugar que Deus vai levantar pessoas. Eu vou ser ousado, irmãos, que
que aonde você passar, aquele lugar será transformado. É desse lugar, amados. É desse lugar que muitos vão revelar sonhos. Nós queremos uma vida cômoda com Deus, e quando a gente lê aqui, esta é a interpretação daquilo. Amado Daniel, quando ele começa a interpretar, a primeira coisa que ele fala para o cara: meu, Deus contou o teu reino e acabou com ele. Eu imagino o rei recebendo a notícia: que negócio é esse? Deus, não estou entendendo, Daniel. Daniel fala: vou terminar de explicar. Tekel pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Se a gente começar a trazer isso para a vida da gente, irmão, nós estamos na roça, irmão. Esses dias eu comentava com a minha esposa, não sei que situação que surgiu, a gente comentando, e a gente fala: louvado seja Deus que existe uma balança para Deus, irmão, e tudo é colocado nela. Agora olha bem para quem está do teu lado, olha bem nos olhos dele aí, e fala assim: será que será achado em falta? Amado, Deus tem buscado o verdadeiro Daniel para levar a tua palavra e profetizar ao povo para que haja salvação. A multiplicação de Deus tem chegado na tua vida e na minha vida. E essa multiplicação é a multiplicação que está no livro de Marcos, que a gente acabou de ler. A multiplicação de Deus é chegada sobre a tua vida. Se você crê que a multiplicação de Deus é chegada sobre a tua vida, se você verdadeiramente acredita que Deus há de multiplicar a tua vida, comece a preparar os teus dias. Porque tudo aquilo onde você pôr as tuas mãos, Deus vai transformar. E a multiplicação começa dentro da nossa própria casa. Essa palavra é para aqueles que creem, amados. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e nada vai lhe acontecer. Pegarão em serpentes e nada vai me acontecer. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano nenhum. Eu não sei se você tem noção, mas é uma promessa. E ele diz, eu vou repetir: estes sinais acompanharão aos que crerem na minha palavra. Os sinais daqueles que crerem vão te acompanhar. Se você hoje está enfermo, se você hoje tem qualquer tipo de doença, se você crer, você é o primeiro a ser curado antes de curar alguém. Se você está com o casamento destruído, se você crer, antes de você ministrar alguém, o seu casamento é restaurado. Se você crer, amados, a situação desesperadora que está sobre o teu coração, se os sinais vão te acompanhar, você é o primeiro a ser abençoado por Deus. Se você vai profetizar para alguém que ele vai ter uma casa, antes de você profetizar, você vai ter a sua. Os sinais acompanharão aos que crerem em meu nome. Aonde você estiver, o poder de Deus estará sobre você.
Aonde, irmão, eu não sei se eu estou sendo repetitivo, porque o Espírito Santo está mandando eu ser repetitivo, e eu estou lendo incessantemente. E estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano nenhum. Porão a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. Isso não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus que diz. Aonde você estiver, aonde você estiver, aonde você estiver, se você pôr a mão sobre alguém que está enfermo, ele será curado. Demônio nenhum fica perto de você, amado. Você crê aquilo que aconteceu com Jesus, querido? Chega Jesus em determinado lugar, os demônios entram em desespero. O que você está fazendo aqui? Amados, é o que diz a palavra de Deus. Rei Belzazar perguntava assim: quem poderá interpretar o sonho? A mulher dele falou: tem um cara aí. Mas o que ele faz? Ele fica experimentando comida na cozinha lá. Ele revelou o sonho do seu pai. Chama ele lá para mim. Quem é? Daniel. Amado, se o rei mandar te chamar, irmão, se o rei manda te chamar, se o rei manda nos chamar, nessa noite Deus olha para você e para mim e fala o que ele falou em Isaías capítulo 6. Deus levanta, procura alguém para poder enviar. Deus está procurando alguém para poder salvar a tua própria família. É que a gente fala, irmãos, às vezes esse tipo de ministração, a pessoa fica assim: não, mas ele está ministrando para a igreja no geral, então é para todo mundo. Não, não é para todo mundo. Irmão, não, entenda, põe na tua mente e no teu coração. O milagre não acontece na vida das outras pessoas onde você vai, antes de acontecer na tua própria casa, na tua própria vida. Se você vai ministrar salvação, pode ter certeza que alguém da sua casa será salvo, porque Deus é fiel à tua palavra. Se a gente vai ministrar alguém que está doente, pode ter certeza, amados, que muitas das coisas estão acontecendo sequer sem a gente ver. Deus está curando a tua própria família, curando você mesmo de muitas coisas que você nem sabe. É por isso que nesta noite eu estou enfatizando esse versículo e quero deixar com você nesta noite a seguinte coisa: Deus tem procurado pessoas para poder trazer a tua mão poderosa e declarar: estes são os meus profetas, estes são os meus pastores, estes são os meus ministros. Quem são essas pessoas? Você e eu. Somos nós. Nós somos os escolhidos de Deus. Você foi escolhido de Deus nesta noite para declarar a todos aqueles que estão ao teu redor que Jesus Cristo morreu naquela cruz por você e por mim. E hoje você está aqui porque um dia Ele te amou, não te abandonou, e hoje Ele está com você até os confins da terra. Deus nunca vai te abandonar. Queria que você fechasse os teus olhos, curvasse a tua fronte. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor. Pai, Tu és grande, Tu és maravilhoso. Senhor, em tudo nós somos atribulados, Deus. Em tudo somos atribulados, Pai. Mas o Senhor nunca nos desamparou. Em muitas coisas nós ficamos, às vezes, Deus, sem palavras, Pai, para declarar aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós somos uma geração que não se vendeu para esse mundo, Deus. Aqui nós congregamos e vivemos numa igreja que não se vendeu aos costumes desta terra e não se deu às coisas desta terra. Pai, ouve o nosso clamor nesta noite.
coloca no nosso coração como se fosse o último dia para adorar o Teu nome, Deus. Que nós possamos ter a consciência, Deus, que hoje pode ser o nosso último dia para glorificar e exaltar o Teu nome. Não queremos Te adorar mais, Senhor, por mera coincidência. Não queremos Te adorar, Deus, simplesmente porque é um costume que nós ganhamos dos nossos pais ou da nossa família, ou um dia ouvimos que nós temos que Te glorificar. Senhor, se nós formos ver de onde o Senhor nos tirou, o que seria de nós? Pai, que nesta noite muitos possam ter o desejo no coração de entregar a Tua vida para que o Senhor use. Que nesta noite, Senhor, o Senhor possa vir com o Teu Espírito Santo para pedir conta daquilo que o Senhor nos deu para fazer, Pai. Que hoje seja uma noite de acerto de contas espiritual. Que hoje seja uma noite, Senhor, do qual o Senhor vai sentar conosco a uma mesa e dizer: filho, eu te dei isso, e quanto você me devolve? Pai, não queremos ser insanos e insensatos, Senhor, de dizer que o Senhor nos deu e nós enterramos. Pai, não queremos enterrar aquilo que o Senhor nos deu, não queremos, Senhor, deixar de fazer aquilo que um dia o Senhor nos chamou para fazer. Nós queremos sim, Senhor, ser muitas das vezes, Pai, livres para Te adorar e para Te exaltar. Queremos muitas das vezes, Senhor, ter a ousadia de curar os enfermos, pregar o Teu Evangelho, mas a Tua palavra diz que muitos de nós seríamos lançados nas covas dos leões. Que muitos de nós, Senhor, seríamos levados ao extremo do entendimento humano e muitas coisas nós não entenderíamos, Pai. Eu profetizo nesta noite, Senhor, que conforme tem sido declarado, Pai, uma nova geração é levantada, Deus. Uma geração, Senhor, da qual não está disposta a se vender a nada deste mundo. Uma geração que não está disposta a vender uma vida profissional por uma salvação eterna, Pai. Que nesse lugar possam levantar pessoas que estejam um desejo no coração de deixar tudo, Deus, para servir ao Teu nome até os confins da terra. Pai, que nós possamos ter o desejo de poder fazer a Tua vontade em todos os lugares que nós estivermos, Pai. Usa-nos, Deus. Derrama sobre nós nesta noite aquilo que é desejo do Teu coração. Pai, começa a nos preparar e nos capacitar, Pai. Que o Teu Espírito Santo comece a se mover agora, Senhor, como um vento impetuoso neste lugar, Deus. Que possa começar a vir sobre nós a promessa, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Traz nesta noite o choro dos sacerdotes, Senhor, os ministros do Senhor, Pai, que possam estar ao pé do altar nesta noite, Senhor, clamando e louvando por Ti, Senhor, pedindo e clamando pela Tua misericórdia, Pai. Nós, como ministros do Senhor, possamos estar ao Teu altar pedindo para que Tu poupe o Teu povo, para que Tu não entregues a nossa herança ao pobre, Deus, para que todas as nações, Senhor, não nos façam de escárnio, Deus. Quantos têm passado por humilhações, Pai? Quantos, Deus, quantos? E nós ficamos às vezes dizendo: Senhor, aonde está o nosso Deus? O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Nós queremos Te louvar nesta noite. Todos os anos que foram consumidos, Deus, todos os anos que foram tirados, Pai, quantas coisas foram roubadas do Teu povo nesta noite. Pai, que venha sobre nós nesta noite o Teu Espírito Santo. Venha tomar conta do nosso ministério nesta noite, Pai. Toma atento do nosso ministério nesta noite, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem nos dado na mão tem que multiplicar. Todos os ministérios colocados diante da nossa mão tem que multiplicar. Todos os ministérios que o Senhor tem dado aos Teus filhos, Senhor, tem que multiplicar nesta noite, Senhor. Eu creio nesta palavra, Pai. Tu és o Santo de Israel. Oh, aleluias, Deus. Aleluias, Deus. Amado, se coloque em pé, querido. Aleluias, aleluias. Aleluias. Se coloque em pé.